Salve, meu querido aluno, minha querida aluna, e aí? Tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo. Eu quero falar nessa aula de hoje a respeito da adição de números racionais. Então, adição com frações, primeiramente, né? Vamos lá para a tela. E ó, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é que os números racionais, eles não são propriamente, ou melhor, não são somente as frações, tá? Os números racionais, eles são, sim, as frações, né? Mas eles são também os números decimais, ok? E aí, ó, eu trouxe algumas operações para a gente ir fazendo, ó. Primeira coisa que nós vamos observar são os denominadores, tá? Se os denominadores forem iguais, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente executar direto a continha, tá? A gente traça aqui a fração, tá? Denominadores iguais, vou repetir o denominador, tá? E faço a continha. 4 mais 2 é 6. Somente isso, tá? Letra B. Agora nós temos denominadores diferentes, tá? Eu coloquei essa letra B aqui porque dá pra gente pensar em uma forma de fazer esse 4 virar um 8, não é? Por exemplo, se eu faço 4 vezes 2, já dá 8, certo? Então, eu vou escrever 3 quartos como uma fração equivalente, tá? Eu vou multiplicar numerador e denominador por 2. Ó, 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. E aí eu vou repetir a segunda. Feito isso, observe que agora os denominadores são iguais, tá? Tendo esses denominadores iguais, eu posso efetuar a operação assim como eu fiz lá em cima, ó. Passo o traço da fração, coloco 8 aqui embaixo, né? E faço 6 mais 5, que é 11. Beleza? Letra C. Ó, nós temos aqui números negativos, né? Lembrando que os números racionais, eles podem ser negativos também, tá? E eu tenho 4 oitavos e eu tenho 1 quinto. Nesse caso aqui, nem o 8 nem o 5 estão na tabuada um do outro, tá? Então eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 5. Tranquilo? Para fazer esse cálculo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu coloco o 8 e o 5, um do ladinho do outro, passo um traço, tá? E aí, essa operação aqui que eu estou fazendo, né, chama fatoração em números primos, tá? Eu vou dividir pelos números primos na ordem crescente. Quem são os números primos? Ó, os números primos são o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, e assim ele vai, infinitos. Existem infinitos números. Como que eu sei que o número é primo ou não? O número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Então, nesse caso, ó, eu vou começar daqui para lá, na ordem crescente, tá? O 8 é divisível por 2, então coloco o 2 aqui, tá? Vou fazer essa operação, 8 dividido por 2 dá 4. Vou repetir o 5, porque não dá para dividir, tendo o resultado inteiro, pelo menos não dá para dividir por enquanto. Então daí coloco o 2 de novo, porque o 4 é divisível, 4 dividido por 2 dá 2, 5 não vamos dividir, 2 novamente, agora vai dar 1, e fiquei com 5. O 5 é primo, né? Então já tenho que colocar o 5 aqui. Tá, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora se eu multiplicar esses fatores primos aqui, ó, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E o 40 é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 5. Tá? Então agora eu posso traçar a fração aqui. Aliás, hoje eu vou traçar uma fração um pouco maior, que daí eu deixo ele sozinho aqui, né? Eu faço só uma fração, só um denominador. E daí eu vou fazer, ó, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, tá? Dessa forma aqui eu vou conseguir duas frações equivalentes, né? Só que frações que tenham denominador 40, tá bom? Então, eu vou descobrir qual é a fração equivalente a 4 oitavos, ou melhor, a menos 4 oitavos que tem denominador 40. Olha como que eu faço. Pego 40, dividido por 8, dá 5. 5 vezes 4 é 20. Como era negativo, permanece negativo aqui. Tá bom? Ó, tá vendo esses dois sinais aqui? Lembra lá, na operação com números inteiros, que eu falei para vocês assim, ó, que quando os sinais forem iguais, ó, sinais iguais nós teríamos uma resposta positiva, e sinais que fossem diferentes teríamos uma resposta negativa, certo? Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, sinais diferentes, negativo.
Tá bom? É um joguinho de sinal. E aí, mesmo esquema, ó, 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 1, 8. Resposta, então, menos 28 40avos. Dá para reduzir isso aqui, né? Ou melhor, ainda não estou numa fração irredutível, então eu posso simplificar ela. Tá vendo que numerador e denominador são divisíveis por 4, ou seja, eles estão na tabela do 4? Então, ó, posso simplificar. 28 dividido por 4 dá 7, permanece o sinal, tá bom? E 40 dividido por 4 dá 10, e agora sim temos uma fração irredutível. Tudo bem? Vamos lá, próximo. Na letra D, agora eu tenho uma expressãozinha, tá bom? E 3 denominadores diferentes, tá? Eu já poderia resolver ela direto aqui, assim como eu fiz aqui em cima. Porém, olha só, tá vendo que o 10 sextos são divisíveis por 2? Então isso aqui é um macete, tá? Sempre que você tiver uma operação assim, ó, com frações, você vai observar primeiramente os denominadores, tá? Se os denominadores já são diferentes, então vamos tentar simplificar ao máximo essas frações aqui, né? Vamos tentar deixá-las irredutíveis, porque daí a gente trabalha com números menores, tá bom? Nesse caso aqui, ó, 10 e 6 são divisíveis por 2, então pode dividir os dois, ó, 5 terços, tá? Dessa forma, 5 terços é um número, é uma fração equivalente a 10 sextos, só que agora nós vamos trabalhar com números menores, tudo bem? Aí, ó, próximo passo vai ser nós descobrirmos qual que é o mínimo múltiplo comum entre 9, 3 e 3. Ou seja, mínimo múltiplo comum entre 9 e 3, tá bom? Só a gente fazer isso aqui. Vai lá. Fatorar em números primos. Eu posso começar aqui pelo 3 direto, né? Porque nenhum dos dois são pares, então não são divisíveis por 2. Daí, ó, 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, 3 novamente, 1 e 1. Beleza? 3 vezes 3, 9. Perceberam que deu o mesmo número que já estava aqui? Por quê? O 9, ele está dentro da tábua do 3, né? Ele é divisível por 3. Sempre que isso acontecer, vai ser esse número maior, já vai ser o mínimo múltiplo comum, tá bom? Mas esse caso aqui já fizemos, né? Então, coloca aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 9 é o 9. Daí, ó, 9 dividido, mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 5, 5. Tá? E o sinal vem junto. Mais 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 5 é 15. Joguinho de sinal, ó, sinais diferentes, dá negativo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. Fechou? Agora é só fazer a operação, ó. Menos 5 mais 15 dá 10, né? Repito o restante, ó. 10 menos 3 é 7. 7 nonos é a nossa resposta final. Fechou? Pessoal, seria isso. Então na próxima aula daí a gente vai falar a respeito de subtração de números racionais, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!